Senhor, porque a sua empresa está fechada, as portas estão cerradas, e eu quero abençoar essa empresa agora, pedindo que essas portas sejam abertas, que essa situação se resolva, Senhor, nessa cidade, nesse estado, e que o Senhor prospere essa empresa que está trabalhando só online, que o Senhor libere essa bênção, meu Pai. Eu profetizo bênção sobre as empresas, sobre os trabalhadores, eu profetizo a prosperidade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 assim seja. Glória a Deus. Quem recebe, dá um glória a Deus bem forte aí. Amém? Amém, gente? Vamos agora, eu quero trazer uma palavra sobre o poder de Jesus. Quero estudar com você um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Estudar nos evangelhos sobre o poder da fé, o poder da cura. Jesus, ele manifestou cura. Jesus todo o tempo ele manifesta cura. E é interessante que, o primeiro ponto que eu quero colocar, que há poder nas palavras de Jesus. Que quando Jesus liberava a palavra, acontecia. Em João capítulo 2, fala do primeiro milagre de Jesus na terra. Por incrível que pareça, o primeiro milagre de Jesus na terra foi num casamento. E como os casamentos precisam do milagre. Como as famílias estão precisando dessa transformação de água em vinho. Tem casamento que está arrasado, tem casamento que está destruído, tem relacionamentos aí totalmente arrasados. É o marido que não fala com a esposa que não fala com o marido, é os filhos que não conversam com o pai, é o filho que passa a maior parte do tempo no quarto, é filha que não respeita os pais, não respeita a mãe. Quanta necessidade há nos lares. O primeiro milagre de Jesus foi num casamento. A Bíblia diz que aquele casal convida Jesus para o casamento. Em determinado momento acaba o vinho. O vinho para o judeu representa a bênção. O vinho dentro do casamento, naquele tempo, a tradição é que representava a bênção de Deus. Então o casamento que não tinha vinho era um problema muito sério. E a Bíblia diz que houve pânico, e aquele assunto foi levado lá da cozinha. E Maria então ouviu e foi dizer para os serventes. E eu quero ler com você que está em João 2,5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Observe que se há um mandamento que Maria deixou, foi esse: obedeça a Jesus em tudo. Obedeça Jesus, fazei tudo o que ele vos disser. Jesus deu uma ordem: coloca água dentro das talhas de pedras. Jesus manda encher aquelas talhas e disse: leva o mestre-sala. E aqueles serventes, aqueles garçons enchendo aquelas talhas, e aquelas talhas pesadas, eles carregaram até lá no lugar onde aquele garçom-chefe, aquele mordomo estava servindo o vinho. E eles levam aquelas talhas, eles sabiam que era água, mas na medida que eles obedeciam, o milagre aconteceu. Transformação de água em vinho. Quando você obedece a Jesus, quando você decide colocar os princípios de Deus em prática, o milagre de Deus vai acontecer no seu casamento. Glória a Deus. Tem gente que diz assim: poxa, eu sou casado, mas eu estou tendo muita briga no casamento. É porque você não está obedecendo a Jesus. Porque se você colocar a palavra de Deus em prática, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja, que é a mulher respeitar o marido, que é a mulher ser sábia, quando você pratica a palavra no casamento, então a transformação de água em vinho. E foi nesse casamento que Jesus operou o maior milagre no casamento: transformou água em vinho. Glória a Deus.
Quem pode levantar sua mão e dizer: Senhor, eu profetizo esse milagre no meu casamento. Olha bem, a água, o vinho tem cheiro, o vinho tem sabor, o vinho, ele tem cor. Aquele casamento não tinha mais cheiro, não tinha mais sabor, não tinha mais nada. Tem casamento que está assim, não tem mais palavra, é só crítica, é só zombaria, é só crítica pesada, ameaça, traição, é tanta coisa errada. Convida Jesus para o seu casamento, toma uma decisão. Jesus ainda é o mesmo e Ele pode operar o milagre na sua vida, transformar seu casamento em água, em vinho. O milagre da transformação. Jesus dá uma ordem e aqueles serventes obedecem e o milagre acontece. E aqueles serventes caminham em fé e o milagre acontece. Eu quero dizer para você, é tempo de levantar em fé. Não aceita o diabo destruir seu casamento, não aceita Satanás destruir sua família, mas levanta em oração, faça uma aliança com Deus. Senhor, eu vou orar, eu vou parar de xingar, eu vou parar de falar mal do meu marido e nós vamos orar. Faça um concerto, restaure o seu altar na família. Amém? Quem recebe aí, diga amém. Diga: apóstolo, eu recebo. Profetiza aí, gente. Diga: eu recebo. Olha bem, o segundo ponto, eu estou mostrando que há poder nas palavras de Jesus. Está Mateus capítulo 8, de 5 a 9. A Bíblia diz que Jesus está chegando em Cafarnaum. Um centurião sai para encontrar Jesus e diz: Senhor, eu estou com o meu servo, o meu criado, está muito mal, sofrendo horrivelmente. Jesus disse assim: eu irei curá-lo. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Ordena e o meu rapaz será curado. Envia uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Se eu der uma ordem para o meu soldado, ele tem que obedecer. Se eu der um comando para o meu servo, ele tem que obedecer. E eu sei que o Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. Eu sei que o Senhor tem toda a autoridade. Manda uma palavra e meu rapaz será curado. Aquele centurião tinha fé na autoridade de Jesus. Será que você tem essa fé, irmão? Será que você tem essa fé que basta uma palavra de Jesus, sua vida será mudada? Basta uma ordem de Jesus e a sua vida será transformada? E Jesus elogiou a fé daquele centurião, dizendo que nem Israel ele viu fé como aquela. E Jesus disse: vai e seja feito conforme a tua fé. E imediatamente aquele servo foi curado. A palavra de Jesus é poderosa. E Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele ainda tem poder para curar. Ele é poderoso para restaurar a sua vida. Começa a liberar a palavra de cura na sua casa. Começa a liberar a palavra de cura na sua empresa. Para de falar que você vai quebrar. De falar que você vai passar fome, para de falar que você vai morrer, mas começa a declarar: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu recebo a minha cura, haja cura, doença vai embora, mal vai embora, eu profetizo o milagre de Deus na minha vida. Amém? Você crê? Pois eu quero continuar um pouco mais nesse tema, e eu quero ir para mais um texto com você, mais um texto forte demais. O segundo ponto, Mateus 8, de 1 a 3, é a cura de um leproso. A lepra naquele tempo era uma doença contagiosa. Esses dias uma pessoa, um amigo meu, estava dizendo que ele foi no supermercado e de repente deu uma coceirinha lá na garganta dele, ele tossiu, irmão. Ele disse que todo mundo que estava perto saiu correndo.
Aí a pessoa, todo mundo que estava ali, eles tinham uma pessoa perto dele, mas saiu assim, correndo. Hoje você não pode tossir perto de ninguém. Um dia desse, um rapaz, um casal lá em São Paulo, dentro de um restaurante, ele está lá com a esposa e ele deu uma tossida lá, e o cara levantou da outra mesa e espancou aquele homem porque ele tossiu. Então as pessoas hoje estão descontroladas, o medo está dominando o coração das pessoas, porque o medo de pegar o Covid, que é um vírus contagioso. A lepra era contagiosa e não tinha cura. Então quando uma pessoa estava leprosa, ela já gritava de longe que ele era leproso. Ele dizia lá, eu sou leproso, e gritava, e ele sinalizava, e as pessoas saíam correndo. Ninguém queria ficar perto do leproso. O leproso não podia conviver com as pessoas, elas tinham que viver numa sociedade isolada. No Brasil, em algumas cidades, já teve os leprosários. Até hoje é uma doença séria, mas hoje já tem cura, a hanseníase. Se a pessoa fizer o tratamento certinho, tem cura. Mas daquele tempo, não tinha cura. E aquele leproso vem aos pés de Jesus, ajoelha aos pés de Jesus e diz, Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Olha a fé desse homem. Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou na cabeça dele e disse, eu quero, fica limpo. Eu quero, fica limpo. Jesus não tinha não só poder na palavra, como ele libera a palavra dizendo para o servente, enche as talhas de água e leva ao mestre-sala e o milagre vai acontecer. Como ele disse para o centurião, dizendo, vai, seja feito conforme a tua fé. Imediatamente o rapaz foi curado. Mas agora Jesus também mostra que ele tem poder nas suas mãos. Ele toca. Quando ele toca, ele diz, eu quero, fica limpo. Fica limpo. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Nesses 3 milagres, 3 coisas é interessante. Lá, no capítulo 2, foi necessário fé. A pessoa que tinha fé ali era Maria. Faça tudo o que ele vos disser. Obedeça. Ela manifestou sua fé ali. E aqueles serventes manifestou sua fé ao carregar aquelas talhas de pedras. O centurião tinha tanta fé que bastava uma palavra. O leproso tinha tanta fé, disse, Senhor, basta um toque seu. Eu quero. Se o Senhor quiser, tu podes me purificar. Jesus disse, eu quero. Toca nele. Ele diz, fica limpo. Eu quero dizer que Jesus está te tocando agora. Jesus está te tocando agora e dizendo, fica limpo do Covid, fica limpo dessa enfermidade, fica limpo desse mal, fica limpo em nome de Jesus. Ele está tocando a sua vida. Uma outra vez Jesus estava pregando, ele está caminhando, e vem um homem, joga aos seus pés, que é Jairo, dizendo, Senhor, minha filha está morrendo, vai lá na minha casa. E coloca as mãos sobre ela, ela viverá. E naquela hora a Bíblia diz que Jesus está indo para a casa de Jairo, e vem uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. 12 anos com aquela hemorragia, aquela doença, expelindo sangue dia e noite. Assim como a lepra, a pessoa leprosa tinha que isolar, a pessoa que tinha um fluxo de sangue também não podia conviver em família. Onde que ela sentasse, ficava imundo. Se ela sentava numa cadeira, aquela cadeira ficava imunda. Ninguém podia assentar naquele lugar. Ela não podia tocar em ninguém. A mulher, essa mulher que tinha um fluxo de sangue, essa hemorragia, ela não podia conviver em família. Era uma doença, não apenas uma doença física, mas era uma doença que levava a pessoa ao isolamento, à depressão. Alguém esses dias me disse, apóstolo, o que foi mais difícil para mim, no momento da enfermidade do Covid, foi o isolamento. Quase fiquei doido. De ficar
ficar num quarto isolado. Então aquela mulher há 12 anos isolada, e um dia ela ouviu falar da fama de Jesus, um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, e Jesus tinha poder para curar. Oh, que coisa tremenda, querido. Quando ela ouviu falar da fama de Jesus, o que ela fez? Ela diz: é hoje que eu vou ser curada. Ela sai de casa e ela se prepara, e eu imagino que ela coloca toda a roupa cobrindo o rosto, para que ninguém pudesse reconhecê-la, que ela tinha risco de ser apedrejada, e ela enfrenta aquela multidão, ela fraca, ela doente, mas ela tinha fé, ela vai empurrando alguém, saindo, pedindo licença, até que ela chega onde está Jesus, e ela se cura na orla de Jesus. Quando ela toca na orla do seu manto, é como se ela tivesse segurado, colocado o dedo na tomada, né? A Bíblia diz que imediatamente saiu virtude, saiu poder, imediatamente ela foi curada. Glória a Deus, glória a Deus. Imediatamente Jesus para no meio da multidão e diz: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos disseram: Senhor, está todo mundo esbarrando em ti, está todo mundo tocando em ti, que história é essa? Quem te tocou? Jesus disse: não, alguém me tocou com fé, alguém me tocou. E de repente aquela mulher vem tremendo e toda ali maravilhada: Senhor, fui eu, Senhor, eu estava há 12 anos sofrendo uma hemorragia e parou agora, parou o sangue agora, fui curada agora. Oh gente, a fé é isso. Jesus diz: filha, a tua fé te salvou. Que coisa tremenda. Jesus tinha poder na palavra, Jesus tinha poder quando ele tocava, mas Jesus tinha poder nas suas vestes, havia poder nas vestes de Jesus. As pessoas podiam também tocar em Jesus, Jesus tocava a pessoa e a pessoa podia tocar em Jesus. Eu quero dizer para você que você também pode tocar em Jesus pela fé, você pode tocar em Jesus. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Que coisa extraordinária. Mas tem um milagre, gente. Para mim é um dos milagres que eu fico impactado com ele. Eu quero que você leia comigo. Está em João capítulo 9, de 1 a 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus. Vamos para o verso 11. Respondeu ele, o homem chamado Jesus, o homem chamado Jesus, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Que coisa extraordinária. Irmão, Jesus tinha poder na palavra, Jesus tinha poder nas mãos quando ele tocava, Jesus tinha poder quando as pessoas tocavam nas suas vestes, e Jesus tinha poder até na sua saliva. As pessoas morrem de medo hoje da saliva das pessoas. Meu Deus, por que as pessoas estão usando máscara? Para que as pessoas não toquem você com saliva, não é verdade? Mas aquele cego de nascença, aquele homem não tinha nenhuma chance de ser curado, era uma doença de nascença, talvez de gestação,
uma má formação, uma doença genética. E os discípulos perguntaram: Senhor, por que, Senhor, que ele é cego? Ele pecou, os pais dele, né? Olha bem, muitas vezes nós estamos preocupados em questionar, irmãos. Por que os discípulos não disseram: Senhor, ou um cego aí, cura ele, Jesus, cura ele, Senhor? Não, eles estavam preocupados, era questionar por que nasceu cego. Jesus disse: olha, nem ele pecou, nem os pais, ele nasceu para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Eu quero dizer que essa doença que está na sua vida vai se tornar em glória de Deus. Você vai ser curado e você vai testemunhar que Deus ouviu a sua oração, que Deus é fiel, que Deus é todo poderoso. Amém? Amém? Irmãos, Jesus cuspiu, fez o lodinho ali, aquela laminha. E você sabe que para cuspir, para sujar dois olhos, o esquerdo e o direito, foi preciso de cuspir muito. Ele passou naquele olho, passou no outro e diz: agora vai lá no tanque de Siloé, vai lá e lava-te. Por que ele não podia lavar em outro tanque? Tinha que ser no tanque chamado Siloé. Por que não podia lavar na água que estava ali perto? Tinha muitas outras águas, muitos outros tanques. Porque aquele tanque de Siloé era um sinal que Jesus Cristo era o enviado, que Ele veio para curar, que Ele veio para abrir os olhos, que Ele veio para restaurar. E quando Ele diz: vai lá e lava, Ele desce aquela fonte, e quando Ele lava, Ele é curado. E até hoje há um testemunho que Jesus é o enviado de Deus para curar você, para sarar você, para sarar sua família. Ele veio buscar o que está perdido, Ele veio levantar o que está no pó, Ele veio buscar aquele que é desvalido. Ele ainda está pronto a resgatar você. Toma posse do teu milagre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O seu nome está sobre todo nome. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho no céu, toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho na terra e toda língua tem que confessar que Jesus é o Senhor. E todo joelho debaixo da terra e toda língua tem que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele é o Senhor dos senhores, e todo aquele que invocá-lo será salvo, será curado, será perdoado, será restaurado. Invoque Jesus. Lava no tanque chamado Siloé. Apóstolo, que tanque é esse, apóstolo? É a igreja, irmãos. A igreja é o tanque do Senhor. A igreja, as pessoas vêm para a igreja e através da fé curada, através da fé restaurada. É na igreja onde a palavra é pregada. Não deixa de congregar. A hora que você tiver liberdade, não deixa o medo te paralisar. Seja alguém fiel, Senhor. Lava os seus olhos no tanque de Siloé.